Galera rubro-negra, segura essa porque é daquelas notícias que mexem com o coração, com a memória e com o orgulho de ser Flamengo. Hoje é dia de notícia gigante, dia de informação pesada, dia de bastidor resolvido e principalmente dia de sentimento à flor da pele, porque o Mengão acaba de dar um passo histórico no mercado da bola e trouxe de volta um dos filhos mais talentosos da nossa casa. Então já se ajeita aí, porque o que eu vou te contar agora muda o patamar do time e esquenta demais o início da temporada. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar com você que é Flamengo de verdade, que vive o clube no dia a dia, que sofre, vibra, cobra e apoia. O clube de regatas do Flamengo não é só futebol, é identidade, é pertencimento, é o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. E quando um cria da Gávea decide voltar, isso diz muito sobre o tamanho do nosso amor e sobre a força do manto sagrado. E já aproveita esse momento para fortalecer ainda mais a nação aqui no canal. Se inscreve agora, deixa o like, ativa o sino de notificações, porque isso não custa nada, é totalmente gratuito e ajuda demais o canal a continuar trazendo informação quente, bastidor apurado e aquele debate rubro-negro que a gente gosta. Toda inscrição faz diferença, todo like empurra o vídeo para mais flamenguistas e mantém essa comunidade gigante crescendo, então faz isso agora que eu espero. Vamos à notícia porque ela é oficial, não é rumor, não é especulação. O West Ham United anunciou que chegou a um acordo com o Flamengo pela venda definitiva de Lucas Paquetá. O clube inglês comunicou que autorizou o meia a realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes contratuais com o rubro-negro. Ou seja, está feito. A engrenagem girou, o martelo foi batido e o retorno está encaminhado. Pouco depois desse anúncio, o próprio Paquetá se manifestou nas redes sociais. Postou um vídeo com momentos da passagem dele pelo futebol inglês e deixou uma mensagem curta, mas pesada de significado, agradecendo ao West Ham. Esse gesto deixa claro que o ciclo lá se encerrou e que a cabeça do jogador já está totalmente voltada para o Rio de Janeiro, para a Gávea e para o Maracanã, e olha como o Flamengo trabalhou essa negociação com estratégia. O clube aumentou a proposta para chegar a 42 milhões de euros, ajustando um detalhe que travava o negócio, que era o parcelamento. O acordo prevê pagamento diluído até 2028, algo planejado, responsável e alinhado com o que a diretoria entende como investimento estratégico. Não é só gastar por gastar, é investir num jogador pronto, identificado e que eleva o nível do elenco imediatamente. Entre Flamengo e Paquetá, vale destacar, já estava tudo alinhado há semanas. Tempo de contrato, salário, papel no projeto esportivo, tudo conversado. O meia vai assinar por 5 temporadas, mostrando que não é uma passagem curta, é um compromisso de longo prazo com o clube que o revelou. Ele é esperado no Rio já nesta quinta-feira, e existe até a possibilidade real de estreia rápida, caso a documentação seja regularizada a tempo, e isso muda completamente o ambiente do Flamengo. A chegada de um jogador desse calibre, com experiência internacional, mas com alma rubro-negra, impacta o elenco, a torcida e até os adversários. O Flamengo mostra força, mostra organização e manda um recado claro. Quer começar o ano decidindo títulos com o que tem de melhor. Daqui a pouco eu continuo te explicando os bastidores físicos, a questão médica, o planejamento da comissão técnica e o impacto direto disso numa decisão já batendo a porta. Fica aí, porque essa história está só começando. E tem mais coisa importante nesse retorno, porque não é só o anúncio, não é só o valor, não é só a camisa pesada que ele vai vestir de novo. Existe todo um contexto de bastidor que ajuda a entender por que o Flamengo se mexeu tanto para fechar esse negócio agora e por que o Paquetá fez tanta força para voltar neste momento da carreira. O jogador já vinha fora dos últimos jogos lá fora, sentiu um incômodo nas costas, mas principalmente deixou claro que a cabeça dele já estava aqui, no Brasil, no Rio, pensando em Flamengo. Esse detalhe é fundamental, não se trata de um atleta empurrado de volta, sem mercado ou sem espaço. Pelo contrário, ele era titular, vinha jogando, entregando números, mas fez questão de comunicar ao clube inglês e à comissão técnica que queria voltar. Quando o desejo do jogador é tão claro assim, a negociação muda completamente de figura. O Flamengo soube ler esse cenário, teve paciência, ajustou a proposta e foi cirúrgico para fechar. Internamente, o entendimento é de que esse incômodo físico não preocupa. O departamento médico já analisou todo o histórico, já conversou com o staff, e a avaliação é de que não existe nada crônico ou grave.
A ideia é fazer uma integração progressiva, respeitando o ritmo, mas sem tratar como um problema sério. Tanto que existe confiança real de que ele possa estar disponível muito rapidamente, inclusive para decisão. E aí a gente entra num ponto que anima ainda mais a torcida. O Flamengo já tem um jogo grande logo de cara, um confronto que vale taça, que mexe com rivalidade, com Maracanã cheio, com pressão e com holofote. Ter um jogador como Paquetá disponível, nem que seja por alguns minutos, já muda o clima, já mexe com o adversário e já inflama de arquibancada. É o tipo de reforço que não precisa de adaptação emocional, porque ele conhece tudo isso como ninguém. Dentro de campo, o impacto é direto. O Flamengo ganha versatilidade, ganha intensidade, ganha um jogador que pisa na área, que organiza, que marca, que chama a responsabilidade em jogo grande. E fora de campo, o recado é ainda mais forte. O clube mostra que está disposto a investir pesado quando acredita no retorno esportivo e institucional, mostra que planeja, que negocia duro e que sabe a hora certa de agir. Esse retorno também reforça algo que o torcedor sempre fala, e agora fica ainda mais evidente: o Flamengo não perde seus ídolos, eles podem sair, rodar o mundo, ganhar experiência, mas a porta está sempre aberta para quem respeita o clube e quer voltar para fazer história. E isso cria uma conexão absurda com a torcida e fortalece o sentimento de pertencimento que faz diferença em momentos decisivos. E enquanto isso, o ambiente no elenco muda, jogadores olham, sentem o peso da contratação e entendem que o nível de cobrança sobe. Ninguém está confortável, ninguém está acima do projeto. Isso eleva treino, concentração e competitividade interna. É exatamente isso que um clube do tamanho do Flamengo precisa para seguir brigando por tudo. Daqui a pouco eu fecho essa história falando do que isso representa pro ano, pro projeto esportivo e pro torcedor que já está sonhando com taça, Maracanã lotado e noite histórica. Segura aí porque ainda tem coisa boa pra falar. Agora, olhando pra frente, dá pra entender o tamanho do que o Flamengo está fazendo neste começo de temporada. Não é só trazer um nome conhecido, é encaixar uma peça que conversa diretamente com a identidade do time, com o estilo de jogo e com o momento do clube. Paquetá chega num elenco que já é forte, mas que precisava exatamente desse tipo de jogador, alguém que assume protagonismo sem precisar pedir licença, que entende o peso da camisa e que não se esconde em decisão. O planejamento do Flamengo passa muito por isso. Montar um grupo capaz de disputar tudo, com opções reais, sem depender de improviso. A diretoria entende que título se constrói antes da bola rolar, e esse movimento deixa isso muito claro. Não é aposta, é convicção. O retorno do Paquetá tem impacto técnico, emocional e simbólico. É o clube dizendo pra torcida e pro mercado que o rubro-negro segue um passo à frente. E o mais interessante é como isso dialoga com a arquibancada. O torcedor se reconhece nesse movimento. É cria da casa, é jogador que beijou o escudo, que saiu cedo, que amadureceu e que escolheu voltar. Isso gera identificação imediata. A cada toque na bola, a cada arrancada, a cada dividida, o Maracanã responde. É aquela conexão que não se compra, se constrói com história. Pensando em temporada, o Flamengo ganha profundidade e alternativas. Jogos grandes pedem jogadores grandes, e isso faz diferença principalmente em mata-mata, em finais, em noites de pressão máxima. Ter alguém que já viveu tudo isso, que sabe como o Maracanã pulsa e como a torcida empurra, pode ser o detalhe que separa o quase do campeão. E agora eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. O que você espera desse retorno? Onde você imagina o Paquetá rendendo mais com o manto sagrado? Você acredita que ele já pode decidir logo de cara? Ou acha que o melhor vem mais pra frente? Deixa teu comentário, porque a opinião da nação é sempre forte e ajuda demais o debate aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, deixa o like, ativa o sino para não perder nada, porque o Flamengo não para, a temporada promete demais e a gente vai estar junto em cada passo, em cada bastidor e em cada decisão. Obrigado por acompanhar até aqui, tamo junto sempre, é nóis, valeu galera! E acima de tudo, saudações rubro-negras!